Ei, você aí, quer aprender sobre religião de um ponto de vista diferente? Meu nome é André Assunção e seja muito bem-vindo ao canal Ateu à Toa, Ateu Dispor. A natureza tem 4 elementos fundamentais: terra, fogo, água e ar. Mas é somente um desses elementos que será a inspiração para o assunto de hoje. E esse elemento será o fogo. Mas quanto trabalho deu ao ser humano entender para depois aprender a dominar esse elemento? E o fogo nos remete também às grandes fábricas com as suas caldeiras, funilarias e as cozinhas. O fogo sempre está presente, dominado pelo homem. Mas fogo também nos faz lembrar em acidentes, incêndio. Fogo também nos faz lembrar o inferno. Sim, a famosa ideia de inferno dos cristãos, quente, fervente, escaldante. Mas o que significa realmente a palavra inferno? Essa palavra que povoa o imaginário de tantas pessoas. Espera aí que eu vou explicar. A palavra inferno tem a sua origem no latim infernum e é lá do Império Romano. Essa palavra significa mundo inferior, mundo das profundezas. Mundo das profundezas? Então, o fundo do mar é algum tipo de inferno? Mundo das profundezas? E de onde a Petrobras extrai o pré-sal? Mundo das profundezas, mas esse aí está mais embaixo ainda, lá no subsolo do inferno. Mas essa ideia de submundo é uma ideia muito mais antiga do que a própria palavra inferno. Como assim? Já existia inferno antes de Cristo? Sim, existia sim, muito antes, mas ele veio se chamar apenas de inferno depois do aquecimento global. Por exemplo, no Antigo Egito havia uma crença em um deus chamado Osíris. Mas Osíris tinha um rival, e esse rival queria ser maior do que ele, queria ficar lá no topo da pirâmide. Que história familiar, não é mesmo? E esse rival chamava-se Sete. Sete, que os egípcios acreditavam morar no submundo. O submundo, o reino dos mortos. Set era o deus do caos, da guerra e da escuridão. E para conduzir essas almas até esse reino do submundo, havia um outro deus, Anubis. Anubis, o deus dos mortos. Anubis é aquele deus egípcio que tem uma cara de um canídeo. Ele parece um cachorro, um lobo, um chacal, alguma coisa assim. Agora vamos para o Império Grego. Também antes de Cristo, os gregos também possuíam uma ideia de submundo. E o grande responsável pelo submundo do Império Grego era Hades, o deus do submundo. Mas também era atribuído a Hades o título de Deus da riqueza. Até porque pertencia a Hades os metais, as pedras preciosas, os minérios, o petróleo. Então, pensando assim, os movimentos sindicalistas do antigo Império Grego jamais poderiam dizer o petróleo é nosso, pois ele apenas pertencia a Hades. E nem mesmo Rockefeller conseguiria extrair uma gota sequer daquele petróleo, pois ele pertencia a Hades. Agora vamos avançar um pouquinho no tempo e irmos para o Império Romano. Antes de Cristo, lá também já havia uma ideia de submundo. E lá em Roma, no antigo Império Romano, as ações da Petrobras passaram para um outro deus, chamado Plutão. Plutão, o deus romano do submundo e também o deus da riqueza. Todo mundo fica rico com a Petrobras. Podre de rico, aquele fio de Saturno e de Réa herdou toda a fortuna dos gregos por debaixo do pano. Bom, e antes que a gente saia do Império Romano, eu vou fazer uma propaganda política rapidinha no estilo do Império Romano. Você aí que está indeciso em seu voto, não sabe para qual imperador votar, eu lhe dou um conselho. Vote em César Nero.
Somente Nero é capaz de incendiar Roma. Então, deixando as brincadeiras de lado, vocês podem perceber que essa ideia de submundo, de mundo inferior, é uma história muito antiga. E hoje, ou melhor, amanhã, qual será a nova ideia de inferno? Qual será a nova ideia de submundo do futuro? E para essa especulação entra a minha opinião pessoal. A ideia de inferno funcionou, funciona e funcionará sempre bem. A diferença é que no futuro, um futuro próximo ou talvez distante, Deus será digital. Deus será um algoritmo. E toda essa ideia será baseada em código binário. O bem e o mal passarão a ser 0 e 1. E esse algoritmo divino será onisciente, onipresente e onipotente em nossas vidas. Ele saberá tudo, do nosso nascimento até nossa morte. Os nossos gostos e os nossos desgostos, fazendo com que sempre tenhamos uma dívida a pagar a esse algoritmo. E quem não honrar essa dívida será condenado a um novo tipo de submundo, a Deep Web. Um lugar desolado, esquecido, sombrio, submundo. Será que algum dia o ateu dispor vai ser condenado a viver na Deep Web? Não, Deep Web não. Ateu dispor.